Olá! Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno 08, que está focado em jurisprudência premium do STF e do STJ. O tema central é bem instigante: diálogos interdisciplinares e neoconstitucionalismo. Isso. E, na prática, o que isso significa? Significa que vamos analisar julgados recentes, sabe? Decisões de altíssimo impacto que tem tudo a ver com a prova do ENAC. Exato. E a nossa missão aqui é destrinchar essas teses, é ir além do preto no branco, identificar aquelas possíveis pegadinhas que a FGV adora e garantir que os conceitos fiquem bem fixados. E para começar, já temos um tema que é a cara desse diálogo interdisciplinar, né? Ele une direito civil, registral e ambiental. Pois é, um prato cheio. Vamos falar da posse em áreas protegidas. Exato. Ok, vamos lá. A questão aqui é bem direta, mas a resposta nem tanto. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa ocupa uma área, um terreno, por décadas. Age como se fosse a dona, de forma mansa, pacífica, sem ninguém contestar. Só que tem um detalhe. Essa área é uma área de preservação permanente, uma APP. Certo. A grande pergunta é, essa pessoa pode adquirir essa propriedade por uso capião? E a resposta do STJ, no RESP 2.111.711-MT, foi um sonoro não. E foi um não, assim, bem categórico. Um não com força, então. Com muita força. O tribunal consolidou o entendimento de que a ocupação de um imóvel em APP, ela simplesmente não induz direitos possessórios. A posse, nesse caso, foi classificada como antijurídica. Antijurídica. Essa palavra é forte, porque geralmente a gente pensa em posse injusta, né? Aquela que é violenta, clandestina. Mas aqui o ocupante estava lá de boa fé, digamos assim. O que torna essa posse antijurídica? Então, essa é a chave da decisão. E o professor Lessa destaca isso muito bem. A ótica do tribunal foi teleológica. O quê? Explica isso melhor. Teleológica, baseada na finalidade, no objetivo da norma. O STJ não olhou só para o Código Civil. Ele perguntou, para que serve uma APP? Ela serve para proteger o meio ambiente, que é um bem de todos. Certo. Então, uma ocupação que facilita o desmatamento, que impede o poder de polícia ambiental de atuar, essa ocupação vai contra a finalidade da lei. Ela já nasce, sabe? Já nasce viciada por ser danosa ao meio ambiente. Entendi. Então o vício não está na forma como a posse começou, se foi com violência ou não, mas na própria natureza do local. A posse é antijurídica porque o lugar não poderia ser possuído para fins privados. Exatamente. Para o oficial de registro, isso é claríssimo. Mesmo que a pessoa apresente provas de uma posse de 50 anos, os efeitos jurídicos para uso capião, eles simplesmente não se geram, não amadurece o direito. E aqui eu já consigo ver a pegadinha da FGV. Ela vai criar um cenário onde a função social da propriedade parece se chocar com a proteção ambiental. Com certeza, vai colocar uma família humilde que vive ali há gerações. Mas o julgado mostra que a proteção da APP é um limite, assim, intransponível. A função social não pode servir de argumento para anular a função ambiental da área. Perfeito. Mudando de área, mas ainda nessa linha de conflitos de normas. Vamos sair do particular contra o coletivo e entrar numa disputa federativa. Direito constitucional. Ótima transição. A questão agora é entre um Estado e a União. Isso. A pergunta é, um Estado pode criar uma lei proibindo a construção de hidrelétricas em todo o seu território? E a resposta do STF no julgamento da ADI 7.656 de Santa Catarina também foi não. E por quê? A princípio, parece uma medida de proteção ambiental local. Algo que o Estado poderia fazer, né? Parece, mas não é. A Constituição, lá no artigo 22, inciso 4º, é muito clara. A competência para legislar sobre águas e sobre energia é privativa da União. Privativa, ou seja, só a União pode criar as regras gerais. Exatamente. O Estado não tem essa competência. Ele não pode criar uma proibição geral e absoluta sobre o assunto. Tá? Mas
E se o Estado usar um subterfúgio? Uma manobra. Por exemplo, em vez de proibir a hidrelétrica diretamente, ele declara todas as quedas d'água do Estado como patrimônio cultural. Na prática, isso impede a exploração econômica. E aí? Foi exatamente essa a esperteza que o STF analisou. E a Corte entendeu que isso viola um princípio fundamental, o da lealdade federativa. Lealdade federativa. Basicamente, um ente não pode sabotar o outro, é isso. É isso. O Estado estaria usando uma competência que ele tem, que é proteger o patrimônio cultural, para, na verdade, interferir numa competência que ele não tem, que é legislar sobre energia e sobre bens da União, como potencial hidráulico. Há uma invasão de competência por via transversa. Perfeito. Por via transversa. O STF barrou isso, declarando a norma estadual inconstitucional. Não pode usar um poder para um fim ilegítimo. Muito claro. Agora vamos para um tema de enorme relevância prática, que afeta diretamente o direito notarial, o registral e o mercado de crédito imobiliário como um todo. Ah, sim. Alienação fiduciária. Esse é um tema que todo mundo que trabalha com imóveis precisa dominar. Sem dúvida. A situação clássica: o devedor está inadimplente no contrato de alienação fiduciária de um imóvel. A pergunta que sempre existiu foi: até quando ele pode pagar o débito e retomar o bem? Exato. É o que a gente chama de purgação da mora, né? Esse direito de limpar o nome no contrato. Por muito tempo foi uma confusão. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Gerava uma insegurança jurídica enorme, imagino. Gigantesca. Mas aí veio a Lei 13.465 de 2017 e o STJ, no tema repetitivo 1288, colocou um ponto final nessa discussão. Ele definiu um marco final. E qual é esse marco? Onde é que a porta se fecha de vez para o devedor? O marco é a consolidação da propriedade no nome do credor fiduciário. Mais especificamente, o momento em que esse ato é averbado na matrícula do imóvel, lá no cartório de registro de imóveis. Então, depois daquela averbação, já era. Já era. Uma vez averbado, não é mais possível a purgação da mora. Acabou o direito de simplesmente pagar as parcelas atrasadas e continuar com o contrato como se nada tivesse acontecido. Nossa, isso parece bem rígido com o devedor. Ele perde tudo, então. Não tem mais nenhuma chance? Não completamente. E esse é o pulo do gato. O direito dele se converte. Ele perde o direito de purgar a mora, mas ganha um outro direito. Que direito? O direito de preferência. Ele pode, até a data do segundo leilão, comprar o imóvel de volta. Mas não é mais só pagar o atrasado. Ele tem que pagar o valor total da dívida, somado a todos os encargos, impostos, tudo. Entendi. Ele pode readquirir o bem, mas por um preço muito maior, o preço de quitação total. Isso. Como o professor Lessa bem coloca, essa decisão trouxe uma segurança jurídica imensa para o mercado. O que, no final das contas, ajuda a manter as taxas de juros dos financiamentos mais baixas para todo mundo. Essa busca por critérios objetivos parece ser mesmo a tônica, né? E isso nos leva ao outro tema, agora no processo penal, que também pacificou uma controvérsia antiga sobre horários. Ah, sim. A famosa busca e apreensão domiciliar. A regra da luz do sol. Exato. Por décadas, o código falava que a diligência tinha que ser feita de dia. O que é dia? Era uma discussão que não acabava nunca. Nossa, era terrível. Dava margem para anular operações inteiras com base no critério de se o sol já tinha nascido ou não. Era uma insegurança total. E como ficou isso agora? Agora, a coisa mudou. A terceira sessão do STJ, no RHC 196.496, consolidou que a Lei de Abuso de Autoridade de 2019 fixou um arco cronológico objetivo. Objetivo em que sentido? No sentido de que não se discute mais à luz do sol, o período lícito para entrar em um domicílio com mandato judicial é objetivamente das 5 horas da manhã às 21 horas. 5 da manhã às 9 da noite. Simples assim. Simples assim. Se a polícia chegar na casa às 5:05 da manhã e ainda estiver tudo escuro, a diligência é totalmente lícita.
O critério físico-astronômico foi superado por um critério temporal previsto em lei. Uma informação fundamental para qualquer prova, sem dúvida. E o caderno do professor Lessa ainda traz outros pontos cruciais. Vamos passar por eles. Claro, vamos fazer um resumo estratégico? Primeiro, a reestruturação de serventias extrajudiciais, os cartórios. Certo. O que o STF decidiu sobre isso? Na ADI 7.352, considerou constitucional, mas com duas condições bem claras. Quais? Primeiro, a lei que faz a reestruturação tem que ser de iniciativa do Tribunal de Justiça. E segundo, e mais importante, tem que ter um estudo prévio de viabilidade, mostrando que a mudança vai melhorar a eficiência do serviço. Não pode ser no achismo. Entendi. E sobre a Defensoria Pública? O STJ, no RESP 2180461, reforçou a autonomia da DPE. Decidiu que os honorários de sucumbência pertencem à própria instituição. E o que isso significa na prática? Significa que a Defensoria pode usar esse dinheiro para se fortalecer, para melhorar o atendimento sem depender do Executivo. E o Judiciário não pode bloquear esses valores, mesmo que falte regulamentação de um fundo específico. É um grande avanço. Com certeza. Por último, um tema que afeta muitos servidores: a prescrição para cobrar desfalques no PASEP. Isso. Outra confusão que o STJ resolveu agora no tema 1387. A dúvida era, quando começa a contar o prazo de 10 anos para entrar com a ação? E qual foi a resposta? O prazo começa a contar a partir do saque integral do saldo principal pelo participante. É um marco objetivo. É o momento em que a pessoa tem, em tese, todas as condições de saber se foi ou não prejudicada. Fim da discussão. Excelente. Vamos fazer aquela revisão final, então, com as palavras-chave para fixar, como o professor Lessa propõe. Ótima ideia. Anota aí. Primeiro, uso capião em APP. Resposta: impossível. A posse é antijurídica. Certo. Segundo, hidrelétricas. A competência privativa da União. Ponto. Terceiro, alienação fiduciária. Fim da purgação da mora depois da consolidação da propriedade. O que sobra é o direito de preferência. Quarto, busca domiciliar. O critério é cronológico e objetivo. 5 da manhã às 9 da noite. Isso. E para fechar, reestruturação de cartórios, válida com lei do TJ e estudo técnico. E prescrição PASEP, o termo inicial é o saque integral. Perfeito. Como o professor Lessa reflete no final do caderno, né? Compreender esses julgados não é só memorizar, é se posicionar como um jurista que entende a importância da segurança jurídica, que vê o neoconstitucionalismo agindo para estabilizar o sistema. Exatamente. É entender o porquê das decisões. E se essa análise ajudou quem está nos ouvindo, fica o nosso convite. Qual outro tema dos cadernos do projeto ENAC Turbo vocês gostariam que a gente abordasse aqui? Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!